Marcial. Vou fazer uma pergunta para vocês que é uma coisa, enfim, que é inerente à sociedade inteira, né? Fala de maçonaria, a gente lembra, algumas pessoas falam sobre religião, que está ligada à religião, que é uma religião. Sim. E aí a gente vê em tudo quanto é lugar, a gente liga a maçonaria, alguma coisa relacionada a bode. E as pessoas lembram do bode, Coitado do bichinho. começam a falar de Bafomé. Certo. Aí você vê bandas de rock com bode e um pentagrama invertido. Certo. A história do bode. E aí, o que é o bode, a maçonaria, se tem religião, o que é o bode do tatame, bode do asfalto? Vamos tentar regredir um pouco na história para a época do Antigo Testamento, quando os judeus estavam no deserto. Dentro do judaísmo, há o costume da expiação, que foi utilizado por Moisés no Antigo Testamento ali com os israelitas no deserto. Se havia o costume de expiar os pecados antes do Pesach, da Páscoa hebraica ou judaica. Se pegava 2 bodes, um branco e um preto. Né? O branco representava a salvação. O preto, a expiação dos pecados. A tribo toda chegava na orelha desse bode, o Azazel, e contava seus pecados, um por um. É um costume que hoje em dia parece uma coisa cômica. Era um hábito narrado no Antigo Testamento, no Êxodo. E a tribo toda contava os seus pecados na orelha do bode, e esse bode era enxotado para o deserto, onde ele morria de fome, de sede e de fome. Vai comer o que no deserto? Raramente ia encontrar comida. Esse era o bode do Azazel, era um bode preto. Por quê? O segredo, né, o pecado, o segredo que era contado, cochichado no ouvido do bode, o bode não conta para ninguém. E o maçom sempre teve essa história de ser uma pessoa extremamente discreta e não contar os seus segredos. A maçonaria ela já foi uma coisa dita secreta. Hoje em dia podemos dizer que é mais discreta. Nossas lojas têm estatuto social, sabemos onde são os prédios, geralmente o prédio tem em cima, né? Está escrito ali, loja maçônica tal, tem o esquadro, o compasso, mas somos pessoas discretas no dia a dia. Como o Buraldi bem falou, é uma conversa de médicos, neurocirurgiões, eu não entendo o assunto porque eu estarei ali. Eu comparo muito a questão de uma loja maçônica, da reunião da sessão maçônica, como uma reunião de condomínio. Se eu não moro naquele condomínio, por que eu farei parte? Então se criou essa história do bode preto, até porque nossos ternos, né, nossos trajes são pretos. Então, durante a Idade Média, uma questão religiosa começou a querer afastar os homens, uma opinião pública negativa sobre a maçonaria. Por quê? Nós aceitamos todos, os homens, independente da religião, da cor de pele e do idioma. E algumas vertentes religiosas não aceitavam isso. Você tem que ser da minha religião, você tem que fazer este hábito, você tem que pagar tanto. Nós não pedimos dinheiro para ninguém. Nós fazemos muitas obras de caridade porque nos cotizamos entre nós. É comum vermos um programa de televisão, um programa de rádio, uma pessoa, uma instituição doou uma máquina de costura, mas não quer se identificar. Por quê? Não precisamos levantar nosso nome nisso. E também não damos a coisa de graça, como as pessoas imaginam, vão dar de graça. Não, nós ajudamos aquela pessoa a ter os meios para trabalhar, mas ela tem que trabalhar. Ensinar a pescar, né? A dignidade do homem se vê pelo trabalho. Uma das nossas metas, o que é? É o trabalho. É o trabalho. É a educação. Essa educação que vem dos livros escolares, essa instrução que vem dos livros escolares, independente se o colégio que está dando aula é um colégio metodista, se é um colégio hebraico, se é uma pontifícia universidade católica, não. O povo tem que ter acesso ao estudo, acesso à instrução. E aí se criou a imagem do bode, por quê? Tentou se demonizar. Se demonizar usando, porque o bode é a encarnação do diabo, de Satanás. O bode, um animal criado, um animal feito pela criação, pelo Eterno, por Deus, ia ser um exemplo de mal. Mas tentaram nisso também, com a imagem do bode, utilizar a imagem do deus grego, deus romano Pan, do fauno. Tem casco. Alguém aqui viu o diabo, ou alguém viu Deus para saber exatamente como é isso? Como são? Não. Intolerância, então, né? Se criou uma intolerância e uma crendice para afastar o homem da maçonaria e a opinião pública, que poderia ser positiva, negativá-la. Grandes igrejas hoje fazem um seguinte comentário, né?
maçonaria é demonizada. Eu até, há um tempo atrás, eu fui confrontado, né, uma pessoa evangélica também, dizendo, nossa, e pode evangélico ser maçom? Aí eu pergunto o seguinte, e até aproveito para compartilhar isso para quem ainda não sabe. Muitas igrejas evangélicas começaram os seus cultos no Brasil dentro de templos maçônicos, que era proibido, é só a igreja católica. Então, quando alguém for falar isso, for falar sobre maçonaria, é a mesma coisa do cara de uma arte marcial dizendo que as outras não prestam, né? Então, o que está comum hoje? Eu não gostei de uma coisa de uma igreja tal, saio, monto a minha e boto Bispo Buraldi, né? A igreja que vai revolucionar. Ficou um nome bom, hein? Entendeu? Imagina? Bebê. Bebê. Pega, hein? Vai pegar. Bebê, bispo, aí o que eu faço? Loco uma sala comercial, boto umas cadeirinhas, pego uma bíblia, boto debaixo do sovaco. Eu tenho que fazer bem chulo, porque é bem chulo que está sendo feito hoje com a religião. Tu passa na frente, ó, tu tem um problema, né? O que é que não tem? Então, o que acontece hoje? Antes de tu afrontar alguém, um assunto, alguma coisa, pesquisa um pouquinho. Né? Porque hoje, o que acontece? A pessoa, ela vive fazendo coisa errada, aí se converte. Aí ela começa a ver demônio na vida de todo mundo, só na dela não. É a intolerância. Bode, se não fosse bode, quer ver uma coisa? Conta um segredo para um coelho. Cara, é legal. Ele não vai contar para ninguém. Fofoqueiro, o coelho tem cara de fofoqueiro. Não, mas não conta. Quer ver? Pode falar. Outra, uma tartaruga. Cara, fala um segredo pra tartaruga. Ela não vai contar para ninguém. Podia ser uma tartaruga, podia ser um outro animal. Né? A ideia, então, é do segredo. É do segredo. Por exemplo, muita gente vê bodes do asfalto, né? São irmãos que partilham o motociclismo como hobby, né? Das três potências regulares. Clube, né? Eu não tenho essa coragem toda de subir numa moto, eu já falo para eles. É muito conhecido, mas também nós temos os bodes cervejeiros, bodes do tiro, bodes bibliófilos, bodes do xadrez, churrasqueiro e também bodes do tatame. Gosto Você muito faz desse. parte do bode tatame? Sim, eu sou o coordenador aqui de Santa Catarina, mas esse O grupo que é é um o grupo bode nacional. do tatame? Então, o bode do tatame é um grupo de irmãos das três potências regulares do Brasil, onde eles praticam alguma arte marcial, seja ela qual for, seja qual nível que eles tiver, certo? Então, a gente troca experiências. É uma coisa muito interessante, por exemplo, nós temos o jiu-jitsu em comum. Eu não vou lá, a minha equipe, a equipe dele, antes de mais nada, nós somos irmãos. Então, esse ano vamos promover o nosso segundo encontro, onde nós vamos ter irmãos de várias modalidades, de várias artes, de várias equipes. E a gente não está preocupado com a tua equipe, a gente está preocupado em trocar experiência. Então, essa coisa que as pessoas estão fazendo hoje, a minha é melhor, gente, seja humilde. A humildade na maçonaria, ela caminha em todo o teu trajeto. Né? E, claro, como eu falei, nós falamos no início, a maçonaria é perfeita, porém feita por homens, né? É muito fácil entrar na maçonaria passando no primeiro crivo. O mais difícil, que é a grande dificuldade, é deixar a maçonaria na sua essência e entrar no teu coração. Somos lutadores quando necessário, mas antes de tudo somos educadores. Somos pais, somos chefes em empresas, somos funcionários de empresas, somos maridos, somos filhos. Somos educadores, precisamos sempre dar o bom exemplo da educação. Tem muito maçom sem terno, sem avental. Entendeu? Então, tem muita gente que ele tem todos os princípios da maçonaria, mas ele não está dentro de uma loja. Então, e também pode ocorrer, tem bastante, a gente não vai tapar o sol com a peneira. Tem muito cara que entrou para a maçonaria só para dizer que está ali. Ele fica estagnado. Em alguns momentos a gente consegue identificar, né, e conduzir ele. Cara, é a mesma portinha que tu entrou, sai. Ou muita gente entra na maçonaria, e agora, sou maçom? Eu não fiquei rico. Porque existe o Isso status. é incrível, acontece muito. Existe o status de dizer eu sou maçom. Eu queria ver alguma coisa, uma luz saindo lá atrás disso aqui, eu olhei, não tem nada. É só isso. Assim como quando você fala a palavra mestre, as pessoas têm uma visão utópica, uma visão muito assim, querem ter uma visão transcendental. O sujeito é mestre, então agora ele está tendo a visão plena do universo. Aqui, nós todos, né, chegamos aqui os três, chegamos ao grau de mestre, né? Eu estou um pouquinho mais tempo que eles ali, e todo dia eu tenho que aprender de novo, eu tenho que aprender, eu tenho que reaprender. Por quê? Palavra que não é passada adiante, conhecimento que não é passado adiante é a palavra morta. Tem muita coisa aqui que eles sabem que eu não tenho nem a mínima ideia. E quando se fala mestre, é uma pessoa que estudou muito para aquilo. O mestre ele não tem obrigação de saber tudo,
mas ele tem que ter sempre a investigação constante da verdade, do Sim. que é. E na arte marcial a mesma coisa, senão as artes marciais não evoluiriam. Sim. Não seria criado o jiu-jitsu, não seria criado o judô, que é maravilhoso, educativo. O trabalho que a capoeira faz no Brasil é belíssimo. O taekwondo, né? O taekwondo que veio da Coreia, o hapkido, o sipal, que são artes coreanas, o gundo, né? Que é a esgrima coreana, o próprio Krav Maga, que não é uma arte marcial, é uma modalidade de combate e de Defesa autodefesa pessoal, Isso. que As foi japonesas também, né? extremamente Judo, Aikido. necessário. Então, tudo isso se completa. E vemos muito hoje em dia um problema dentro das artes marciais, o indivíduo chegar... Eu sou lutador, eu sou lutador. Não, ele tem que pensar em ser um ser humano educado, equilibrado. Miyamoto Musashi, né, escreveu o Gorin no Sho, o livro de 5 Anéis, né, um dos samurais mais famosos do mundo. Ele dizia o quê? Conheça o caminho de todas as profissões, justamente para se conhecer e evitar uma crítica sem saber o assunto. Mas sempre se especialize numa. Eu me especializei, eu me formei, minha formação básica, primordial, minha coluna é o taekwondo. Mas eu gosto de conversar, né? Sempre que posso, tento fazer um treino com o pessoal do jiu-jitsu, com o pessoal do judô, a parte muito educativa. Tive uma introdução ao Kung Fu, o Shaolin do Norte, já aqui em Florianópolis. Vi coisas maravilhosas. Assim como vemos, às vezes, aquele praticante terrível, o popular assim, eu vim aprender a dar porrada. Isso aí Esse é o todo melhor, mundo né? olha. Esse é o bom pra gente dar uma... Assim como os uma irmãos que correção, né? o Buraldi falou e o Parra falaram, que entram ali, eu vim para me dar bem, eu vim para fechar negócios. Nós vimos aí uma potência dessas, que se diz potência, né? De um desses que vende relógio para o povo. Não, estou aqui fechando rodada de negócios, vim fechar conhecer o negócio maçom com do seu 3, bairro, 4 veneráveis. Tipo, né? Estão fazendo qualquer coisa, estão fazendo negociata, tudo. Maçonaria não é balcão de negócios. Maçonaria não é balcão de negócios. Quando nós acabamos sessão, geralmente saímos de sessão tarde e a gente aproveita até aquele momento de descontração, né? Eu, por exemplo, hoje em Carinhosamente dia, chamamos de ágape, de né? ágape, né? Ágape, que significa o jantar, significa em grego pão, mas também significa amor. Porque o ser humano ele se nutre, não só do alimento, mas se nutre do amor. Sim. E aí conversamos muito, e até durante esse ágape se é mantido uma compostura. Nós não somos como mostra aquele filme dos bárbaros todos lá. Não, o homem ele se educa de forma simples, sem afetação, mas até na hora que se pega um talher, se pega um copo e aprende a ser respeitoso. Sim. E ele também aprende a trazer esse respeito em casa, aprende a mostrar o exemplo para o filho, para a filha, ensina o filho a ser mais seguro nas suas atitudes, ensina a sua filha muito amada a ter firmeza em dizer sim ou em dizer não. Nessa hora, toda a educação que nós temos, e também passamos aos membros mais novos. Há um certo tempo, a minha loja fez a iniciação, entrou alguns membros novos, que eu me divirto pegando o pé deles, brincando, porque a gente tem que trazer essa boa educação, né? E temos que manter assim, o sorriso no dia a dia. Eu chego para eles e falo, agora vamos contar as lendas sobre maçons. Todas as teorias da conspiração. Eu já começo, perto das cadeiras, fazer aquela batidinha dos tambores rufando. Aprendam uma, vocês agora não são maçons, vocês são maçônicos, na linguagem do povão. E aí destila aquelas piadas, né? Aprenda Tem o cartão de crédito que ninguém manda conta. Né? Vão perguntar para vocês onde que está o bode que vocês brindaram com sangue. Qual filho que foi vendido? Qual filho que foi vendido, qual parente, assim, tem algum parente a quem não gosta, a gente pode dar de presente. Ninguém vai querer, ninguém vai sentir falta. Assim como o que a gente ouve quando alguém fala uma teoria da conspiração. Olha, um amigo de um amigo meu falou. Nunca aquela pessoa, um amigo de um amigo meu falou que até hoje ele vive escondido. Teve um irmão aí que, ele contando a trajetória dele, ele ria. E nós, na hora de um cafezinho ali, chegamos cedo para a reunião, tomando um café, comendo um pãozinho ali, né? Ele assim, olha só, há muitos anos, eu fiz faculdade, eu fiz minha pós-graduação, fiz o mestrado, aí eu comecei a respirar, porque quem estuda sabe que é complicado, ainda mais, né, eu pretendo fazer um mestrado daqui a um tempo, ainda estou esperando os filhos ficarem maiores, tudo, a gente tem que ter esse comprometimento com a família. E eu estava na empresa, fui iniciado, já fazia quase um ano, e
Minha avó faleceu, então veio ali uma questão, um dinheirinho que ela tinha de herança, tudo. E eu tinha mais um dinheiro, né? Eu já tinha, ele estava noivo, o rapaz, assim, me preparando para casar, eu tinha comprado meu apartamento. Como sobrou esse dinheirinho, eu tinha mais um pouco, eu troquei meu carro. Peguei um carro de segunda mão, um pouco melhor, mas de segunda mão, né? O pessoal da empresa dele chegaram, alguns 2 amigos, assim, particular, chamaram ele, cara, De coincidência. essa turma boa que você entrou, pô, já estão te dando dinheiro, cara, leva a gente. Ele, assim, ninguém conta que eu trabalhava direto, que eu fiquei, às vezes, até 2 horas da manhã, eu não estava aguentando mais, eu estava estudando, porque tinha trabalho para apresentar no outro dia, tinha faculdade, tudo. Todo mundo acha que a maçonaria me deu. Mas Parte do ninguém suor, ninguém quer viu saber, né? a questão que foi uma herança ali da minha falecida avó, que eu não queria receber essa herança. Ninguém quer que um familiar muito querido, né, parta para o outro lado, mas é uma lei universal. Sim. Todo mundo um dia tem seu final. E simplesmente acharam que a maçonaria me deu dinheiro. Não. Assim como na arte marcial, vemos professores, às vezes, ou pessoas que se intitulam professores, falam, não, eu vou ter agora o grupo de alunos que vão dar aula para mim, formei 8, 10 faixas pretas, lecionarão por mim. Tá, mas você, eu sou o mestre fulano e tal. Coloca aquela palavra mestre como transcendental. Sim, mas fulano e tal é mestre, dá aula. Não, fulano e tal não dá aula, só conta dinheiro. Não existe isso. O sujeito, ainda mais se é mestre, eu sou o quarto dan em taekwondo, algumas federações reconhecem o quarto dan como mestre, algumas federações sexto, outras sétimo. Mas aí é uma questão de como hierarquia, cada uma que se vê. Eu prefiro, sempre gosto, eu sou um praticante, tanto porque tem minha Palavra profissão mestre, fora. caiu Qual que é a tua no- federação? A ATA, né? Não, hoje em dia eu estou num trabalho paralelo com a CAMAS, do professor Ivo Reck, que é um quinto dan, e ele mesmo não gosta de ser chamado de mestre. Ele diz, não, eu sou um professor que estou me forçando um dia, espero chegar a mestre, mas não sou. Eu fui da ITA durante os anos, quando era STF, Songando Taekwondo Federation, e a gente via isso, professores dizendo, não, porque eu só vou contar dinheiro. Não existe. Você tem que dar no mínimo 3 aulas por dia, de manhã, de tarde e de noite, e tem que dar o exemplo. Assim como, obviamente, todos envelhecemos, ganhamos um pouco mais de peso, ou perdemos, dependendo da situação. Geralmente o homem ganha mais peso. A pessoa não pode ficar parada. Por quê? Por mais que a gente se ache ruim naquele dia, que você acha, hoje eu estou uma porcaria como ser humano, sempre tem alguém que vai nos ver como exemplo. Aquela criança vai nos ver como exemplo, aquela moça vai nos ver como exemplo, aquela Nós mulher somos vai ver como formadores de exemplo. opinião, né? Nós somos formadores de opinião dentro da maçonaria, dentro da arte marcial e dentro da sociedade. Dentro de casa. Quem não nos conhece como praticantes de artes marciais, nem como membros da maçonaria, nos vê como cidadão comum. E ela quer ter sua opinião sobre nós. Sim. Como é esse indivíduo? Ele é um bom pai de família? Grito Marcial.